Shelly, o que você vai falar sobre isso? Vamos lá, pastora. Primeiramente, eu gostaria que a gente orasse ao Senhor. Deus, obrigada por nós estarmos aqui, Pai. Obrigada, Deus, por essa conexão, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui nos ouvindo. Te agradecemos, Senhor Jesus, por o Senhor estar conosco nesta mesa, Pai. Ser conosco, Deus, permaneça conosco e continua falando, Deus, ao meu coração e ao coração de cada um que está ouvindo nessa tarde. Obrigada, Senhor. Amém. Pastora, a senhora disse assim, me casei, o problema é minha sogra, mas eu tenho uma coisa para dizer para o pessoal. É possível se dar bem com a sogra, sim. Sogra é bênção, sim. Talvez ela precise somente de alguns ajustes, mas ela é bênção. Né? Às vezes também a gente precisa dar uma ajudadinha nesses ajustes, como filho, como nora, como genro, né? Então, assim, como a gente vem falando, eu e o pastor e a pastora todas as quintas-feiras, a união, o casamento é uma equipe. Eu não posso fazer nada sozinha, meu marido não pode fazer nada sozinho, e a família, né, querendo ou não, tá junto nisso. É uma equipe. Então, não é fácil ser sogra. Já vou dizer porque eu sou sogra. Não é fácil ser sogra. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é se colocar no lugar dela. Né? Quem é mãe aí e não é sogra, talvez vá me entender também, assim, porque quando a gente... É difícil cortar o nosso cordão umbilical. É muito complicado. Então, assim, como não é fácil para minha mãe ter me liberado, também não é fácil para minha sogra ter liberado o meu esposo, não é verdade? Então, são balanças que precisam estar equilibradas, né? A Bíblia nos ensina sobre equilíbrio, né? Então, assim, às vezes nós estamos focando em uma mãe só, e não é. A gente não pode se esquecer que eu também tenho mãe, meu esposo tem mãe, então eu tenho sogra e ele também tem sogra. Então, é complicado, mas se a gente conseguir ter a sabedoria que vem do alto, a gente prossegue, né? A gente não para, a gente não trava, né? E sabe de onde vem esse comportamento da sogra? Você já parou para pensar? Se parar para pensar, esse comportamento vem do quê? Ela ama a mesma pessoa com quem você se casou, né? Ela ama, e eu sou mãe, eu vou falar, a gente faz qualquer coisa pelos filhos, a gente sabe disso, quem é pai, quem é mãe aí, sabe. Então, assim, é uma mãe querendo puxar para lá, é a esposa querendo puxar para cá, o marido puxando para lá, a mãe dele puxando para cá, né? E então, é algo bom dentro dela, é o amor. A gente tem que olhar sempre para a situação, o que é bom nela? É o amor que ela tem por ele. É o amor que ela tem pelo filho, pela filha. Então, vamos explorar o amor. Né? Para que viver com picuinha? Para que a gente olhar os defeitos somente? Vamos olhar as partes boas também. Porque a gente tem, infelizmente, a gente cresce ouvindo sogra é isso, sogra é aquilo, sogra é aquele outro. Mas sogra é bênção. Sogra é bênção. Desde que você consiga colocar ela no lugar dela e você também está no seu lugar. Né? Porque às vezes a gente quer enfrentar uma sogra de peito, e não é assim, né? Não é assim. Não adianta eu querer enfrentar a minha sogra brigando, não é assim, né? E temos que ter paciência, temos que ter respeito, com a ajuda do nosso cônjuge, porque essa palavra hoje, ela é para ambos, né? É sogra, nós estamos falando de sogra. Eu tenho sogra, o Robson tinha. Graças a Deus, o Robson vai falar assim, graças a Deus a minha sogra já morreu, oh meu Deus. Mas, né, o Robson teve sogra. Mas a gente precisa transformar esse ciúmes doentio em bênção, né? Porque ciúmes doentio não passa de uma doença, né? E que nós estamos aqui hoje numa mesa que a pastora tem chamado a mesa de cura. Então, se você está com esse problema na sua casa, coloque o nome da sua sogra aqui, coloque o nome da sua sogra aí e vamos orar, sabe? Coloque o nome da sua mãe. Talvez você hoje fale assim, não, minha sogra não é o meu problema, talvez é o problema da minha mãe com relação ao meu cônjuge, né? Coloque o nome da sua mãe aí, nós vamos orar por ela.
né? E as sogras são fundamentais na orientação, no apoio aos filhos e netos, contribuindo para a harmonia e o bem-estar da família. Gente, a sogra, ela tem os defeitos dela, sim, ninguém é perfeito. Mas se você parar para analisar, teu filho está vivo, tua esposa está viva, a tua esposa está viva e teu marido está vivo porque ele foi criado pela tua sogra, né? Pela mãe dele, né? Então, eu vou usar como exemplo a relação entre nora e sogra, entre a Noemi e a Ruth, né? Elas foram assim um exemplo de relacionamento que demonstra para nós amor, lealdade e respeito, né? Eu queria que a gente lesse lá. Está lá em Ruth 1, depois vocês procuram lá e leem. Ruth 1, 16 e 17. Diz assim, ó. Disse, porém, Ruth, não insista comigo para que te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu gostaria que você refletisse comigo. Você poderia dizer isso para sua sogra? Eu vou dizer para você, graças a Deus, eu poderia dizer isso para minha sogra. Eu tive uma sogra abençoada, mas precisou de ajustes. Precisou, né? E eu acredito que eu, como sogra, né, nova ainda meu filho está com 3 anos que ele saiu da nossa casa, acredito que eu ainda preciso cortar algumas arestas, cortar alguma coisa, melhorar, né? Então, assim, se alguma sogra também estiver me ouvindo hoje, se você não consegue, ou você está sempre se atropelando a vida do seu filho, do casal, do seu filho, da casa dele, se afaste um pouco, sabe? Deixe ele bater um pouco a cabeça, não pegue o problema para si, não é mais seu o problema, né? Corta o umbigo aí, corta esse cordão. É difícil, irmãos, é difícil, mas corta sim, porque o amor que você sente por ele é um amor incondicional, mas agora ele tem a casa dele, tem a família dele, a esposa dele, né? Ou a esposa, o esposo dela, corte. E agora, voltando lá em Ruth e Noemi, que lealdade, né? Que amor, que cuidado. Muitos casais usam esse versículo para casamento, de tanto amor que a gente vê nesse versículo, de tanto cuidado, de tanto respeito, né? Usam para casamento, é um versículo lindo para casamento, é uma palavra linda, mas veio de uma nora para uma sogra. Então, reflita comigo hoje. Você poderia dizer isso para sua sogra, né? E se do fundo do teu coração a resposta for não, ore por sabedoria do alto. Ore mesmo. Fala, Senhor, eu preciso amar a minha sogra, mesmo com todos os defeitos dela, ela é minha sogra. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, ó, tenha uma comunicação aberta com a sua sogra. E comunicação aberta? É aquilo que nós temos falado também com o esposo. Nós não temos coisas que a gente precisa sentar e colocar em pratos limpos com o nosso cônjuge. Isso precisa acontecer com a nossa sogra. Precisa. Você precisa manter um diálogo com ela, uma comunicação saudável, um franco, honesto, sem hipocrisia, sem desdém. O que é desdém? É achar, não, ela tá velha, ela é mãe. Sabe? Gente, não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que se constrói um relacionamento maduro e sólido. Porque você precisa construir um relacionamento com a sua sogra. Precisa. Muito mais do que seus cunhados, muito mais com qualquer outra pessoa. Com a sua sogra, você precisa ter um relacionamento sincero e verdadeiro. Assim você não vai entrar em mal entendidos como fofoca. Porque dentro de família sempre tem, né? Aquela irmã que ouve, aquela cunhada que chega, o netinho que chega contando alguma coisa, né? Mas senta com a sogra e fala, o que está acontecendo? Onde a gente pode melhorar? Eu não vou largar do seu marido porque eu amo ele demais. Eu não vou largar da minha esposa porque eu amo ela demais, né? Mas então a gente precisa se dar bem. A gente precisa sentar, ver o que precisa mudar o quê, até onde eu posso ir, até onde você pode vir. Tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. Outra coisa também que eu coloquei aqui é o respeito mútuo. Valorizar e respeitar a sogra é crucial. Até mesmo porque ela é mais velha que nós, né?
Ela é mais velha que nós, né? Ela poderia ser nossa mãe, né? Então, precisa haver um respeito, né? Outra coisa, um apoio emocional. Você já parou para pensar o quanto ela já sofreu? O quanto ela já viveu? Procure saber a história da vida dela. Procure saber a raiz que talvez traga-se todo esse, né, esse comportamento de invasão na sua vida, de não querer largar do filho, né? Procure saber. Ela tem uma história, sabe? Então, assim, talvez ela não realizou nenhum sonho, talvez ela tenha sonhos a realizar, metas. Senta, procura ter um tempo com a sua sogra. Eu gostava de ver o Robson sentado com meus pais, sabe? Ele tinha esse hábito, meus pais tinham esse hábito de sentar com o Robson. Até hoje o Robson fala, eles eram mais do que seus pais, eles eram meus amigos. Então, assim, e isso seja construído entre você e sua sogra, seu sogro, sabe? Senta, tira um tempo com eles, né? Leva para comer um lanche sem a esposa, sem o seu cônjuge. Saia para comer uma pizza com o casal de seu sogro, sua sogra, sabe? Vocês precisam ter esse relacionamento saudável. E outra coisa que eu coloquei aqui, gente, resolva os seus conflitos. Não procrastine, deixando mal entendidos para depois. Eu coloquei aqui, ó, a gente tem o costume de, acontece alguma coisa em casa, eu vou lá para casa da minha mãe. Para com isso. Resolva as coisas na tua casa, não leva nada, nenhum problema para tua mãe. Porque por mais que você esteja errado, sempre o errado vai ser o outro para ela. Você é o filhinho da mamãe. Você é a filhinha da mamãe. Não se esqueça disso, né? Então, se você chegar lá desabando, às vezes você está errada. Ela vai achar um motivo para dizer, não, verdade, filho. Ele foi longe demais. Né? Aquela mulher é uma megera. Né? Vem aqui, a mãe vai te dar um abraço. Vem para cá toda noite jantar comigo. Isso é coisa de mãe. Né? Então, assim, que a gente possa vigiar. Porque se você está procurando a sua mãe na hora desse problema, ela vai se acostumar com isso. E ela nunca vai entender que você precisa resolver, que você precisa crescer e amadurecer com o seu cônjuge lá na sua casa. Né? Não é na casa dela. Na casa da mãe tem que ir lá para almoçar, ajudar a lavar a louça, viu, Nora? Ajuda aí na limpeza da cozinha e vai para casa. Os conflitos de você com seu marido, resolva na sua casa. Não leve para sua mãe, para o seu pai, nada do que vocês vivem que possa pesar naquilo que você tem com a sua sogra. Porque ela não vai ficar do seu lado, ela vai ficar do lado do filho. Né? Às vezes, tem sogra que tem sabedoria. Não, vamos sentar nós três aqui e vamos ver o que está acontecendo. Né? Então, assim, se você tem uma sogra assim, amém por isso. Mas eu tenho certeza, se a sua sogra é essa, ela, quando você chegar para despejar os problemas, ela vai falar assim, peraí, não vou te ouvir sozinho. Chama a fulana ou o beltrano, nós vamos sentar e nós vamos conversar. Né? Isso é sabedoria. Então, assim, se você não tem essa sogra ainda, porque você vai ter em nome de Jesus, vamos declarar isso, né? Se você ainda não tem, não leve os seus problemas para ela, seja sábio. Aí a sabedoria precisa partir de você. Independente da sua crença ou não, se tiver alguém aqui, talvez que esteja nos ouvindo que não é cristão, não interessa a sua crença. Isso é sabedoria. Levar os nossos problemas para a casa dos nossos pais é levar um problema, é deixar o problema crescer e se transformar numa coisa muito maior, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui é compartilhe as responsabilidades. Ela pode sim ter tarefas com os netos e com vocês. Não a prive desse momento de amadurecimento entre família. Às vezes a gente tem essa picuinha, né? Não vou deixar o neto com a sogra, não vou deixar lá na casa da sua mãe, não quero deixar com o seu... Não vou fazer. Poxa, né? Se não tem motivo, às vezes é claro que a gente também não pode simplesmente ter o filho e deixar para a sogra criar. Não é isso. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Saber que ela é sogra, que ela é mãe, ela é vó, ela precisa sim, tem muitas coisas que seu filho vai aprender com ela, que não vai aprender com você, muitos exemplos que ela pode passar para os seus filhos, que você talvez não tenha experiência ou vivência para passar, e ela tem, né? Então, assim, que a gente esteja aberto a isso. É tudo uma questão de entendimento e equilíbrio. Eu não posso jogar na minha sogra os meus filhos, né? Simplesmente, minha sogra ajuda aqui, eu vou deixar lá, à noite eu passo e pego. Não, né? Claro que a gente sabe que tem sogra que
a gente tem pessoas que trabalham, precisam de uma mão, é outra coisa. Mas, gente, nada que uma conversa, nada que equilíbrio, nada que... Tudo tem que ser muito bem sadio. E entendimento que o filho é seu, não é da sua sogra. Né? Ela tem neto, ela não tem mais filho. Até o momento que ele saiu de casa e criou a família dele, ele já não é mais dela. Como responsabilidade, sabe? Então, assim, a responsabilidade é sua, nossa, mas a gente pode sim dividir e deve, porque muita coisa vem deles boa para os nossos filhos, que às vezes a gente priva e os filhos deixam de viver aquilo que eles poderiam ter vivido, né? Tem a empatia também, né? Eu já falei sobre isso, é se colocar no lugar do outro, né? É, fazer com que o seu cônjuge tenha relacionamentos com os seus sogros, com sua sogra, sabe? A Bíblia diz assim, ó, em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Você quer que seu esposo viva muito? Você quer que sua esposa viva muito? Então, por que que você cria picuinha entre eles, entre o pai e o filho, né? Às vezes é uma coisa que a gente precisa estar ligado, né? Que daí a gente começa a criar uma coisa que talvez não exista, que está na nossa cabeça e faz um grande problema dentro da família. Por quê? Porque a gente não quer deixar o filho honrar o pai e mãe. Filho precisa honrar, sim. É o que eu disse, é tudo uma questão de equilíbrio, né? É uma questão de a gente saber o lugar de cada um. Eu sei até onde minha sogra pode ir na minha casa e sei até onde eu posso ir na casa dela. Entende? Agora, eu tenho que honrar meus pais, sim. Tenho que deixar meu esposo honrar os pais dele, sim. Não importa quem sejam os pais dele. Não importa o defeito dos pais dele, né? Eles podem ser pilar de apoio emocional para nós. E às vezes a gente se esquece disso. Quanta vivência, né? Nós aqui estamos numa meia-idade, vamos colocar assim, né? Acima dos 30 aí já. Isso quer dizer o quê? Que os nossos pais já têm 50, 60, 70, até mesmo o meu sogro tem 80 e poucos anos. Olha a experiência que esse homem não tem. A minha sogra tem quase 90 também. Olha a experiência que ela não tem. Por que eu vou deixar de viver isso com eles? Né? Talvez por orgulho, né? Eu preciso abaixar minha cabeça, eu preciso cortar um pouco a minha crista, porque às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, né? E se esquece, se eu quero que o meu esposo tenha vida longa, ou que minha esposa tenha vida longa, eu preciso deixar com que ele honre os pais que ele tem, né? A gente reconhecer, como é que eu coloquei aqui, ó, reconhecermos a sogra como parte integral da família é possível, sim. Criar um ambiente enriquecedor e significativo, fortalecendo os laços familiares. Tudo está nas nossas mãos, na minha e do meu esposo. Nós hoje estamos falando sobre sogra, sobre relacionamento com sogra. Não é fácil, né? Eu me lembro até que quando eu casei, a minha sogra queria me ensinar a lavar a roupa do Robson. Ele tinha alergia, tinha que ser aquele amaciante, aquele amaciante. Eu falei, oh meu Deus do céu, eu vou usar sabão de pedra Rio. Mas eu não disse, eu só pensei. Minha vontade era dizer, eu vou usar sabão de pedra Rio, vou lavar com o que eu tenho e acabou. Eu poderia ter jogado isso para ela, mas não, com um jeitinho. Ela me ensinava, eu aprendia. O que era bom, eu pegava, absorvia. O que ela falava que eu achava demais, e não discutia, não batia boca com ela, porque não adianta. Por que eu vou bater boca com a mãe do meu esposo? Vou criar uma desavença maior, recém-casada, e já colocar algo entre nós, né? Uma pessoa que ama, não se esqueça, a sua mãe, a sua sogra, ama a pessoa a qual você é casado. Né? Ela ama, é um amor. Então, aproveite esse amor. Tire vantagem do sentimento dela. Olha quanto... Isso parece um pouco usurpador, né? Mas não é. Tire vantagem. Porque a gente tem a mania de olhar só para o lado ruim das coisas e o lado ruim das pessoas, sabe? Que a gente possa pensar como Ruth, né? E onde ela for, eu posso estar com ela. Onde ela estiver, eu posso ficar do lado dela, né? Que a gente não tenha a nossa sogra como uma inimiga,
que a gente tenha ela como uma amiga, como uma pessoa que trabalha conosco para o bem maior da minha família, que eu tenho certeza disso, que se a tua sogra te ver bem, ela vai querer o bem em todos os sentidos, da tua família, da tua casa, dos netos, né? Então, assim, que a gente tenha essa sabedoria, esse equilíbrio, que a gente não simplesmente jogue tudo na cara, como a gente tem esse hábito, somos um pouco mais novos, uma outra geração, né? A gente tem a mania de querer resolver as coisas na ferro e fogo, e não é assim, sabe? Vamos respeitar, né? A gente está lidando com pessoas experientes, mais velhas, né? E que têm muita vida vivida. Às vezes uma vida boa, às vezes uma vida sofrida, né? Então que a gente se ponha no lugar. É isso, pastor? Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai falar alguém que tem sogra também. Ó, teve alguém dizendo aqui, a Silvana Siqueira, que ela chega tão lindo testemunho dela, só para passar aqui, está chegando a Fernanda Carvalho, Paulo. Eu gravei aqui também, pastor, porque, nossa, foi muito bom o que ela falou. Ela está dizendo aqui que ela morou. Só que eu fiz errado aqui, mexi errado. Peraí. Quer que eu leia, pastor? Não. Dá para você ler? Ah, sim, porque eu guardei aqui, porque eu vou usar esse aqui também. Ó. A Silvana Siqueira diz assim: a paz, irmãos, morei 18 anos no mesmo quintal que a minha sogra. Sempre tivemos uma boa convivência. Ela cuidou de mim com muito amor e eu dela. E ainda apresentei o Senhor Jesus para ela. Olha, que benção. Isso é demais. Para mim, isso é tudo. Pastor Júlio, por favor. Amados, boa tarde, paz seja com todos. Eu quero aqui primeiramente louvar a Deus pela minha sogra, né, a dona Marta, alguém que eu amo muito, que eu falo para vocês que foi a mulher que trouxe para esse mundo o meu bem mais especial, que é a minha amada, né, a Karen, a mãe dela, assim, é alguém que eu amo muito. A gente não tem muito contato, porque eles são mais na deles. Então eu falo assim, que eu tenho uma sogra que todo mundo ama, porque todo mundo quer amar. Por quê? Porque alguém, na minha casa, eu acho que ela veio umas 2 vezes. Então, assim, não é aquela pessoa entrona, não é aquela pessoa que se intromete, não, muito pelo contrário. E mais do que tudo, é uma mulher guerreira, né? Porque ela tem 11 filhos, né? Você vê assim, eu tenho 10 cunhados, Rochelle, pastor, eu tenho 10 cunhados. Vocês veem a luta grande que eu passo aqui. Mas são todos que eu amo, assim, cada um no seu jeito. Mas ela é uma mulher, assim, muito especial e, né, trouxe o meu milagre para a vida. Porque ela trouxe o amor da minha vida para essa terra e esse amor da minha vida trouxe o meu milagre, que é o Samuel. Então, assim, eu sou muito completo com isso. E a primeira coisa que eu quero falar, pastor, é que normalmente, quais são os problemas com sogra? É porque começam errado as coisas. Se a gente for ver, se a gente fosse seguir o plano principal de Deus, se a gente seguisse exatamente como Deus ordena, não teríamos tantos problemas. Como assim, pastor? Quando a gente vai casar, a palavra de Deus diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa como um só ser. Então, o que a gente imagina? Se a gente for fazer o plano principal, numa utopia, eu consigo fazer tudo perfeito, o homem prepararia a sua casa do jeito que a esposa quer, faria todas as vontades dela, tiraria ela da casa do seu pai e da sua mãe para poder viver uma vida melhor do que ela tinha na casa do pai e da mãe. Teriam os dois a sua casa, onde os pais de um e do outro seriam abençoadores, aqueles que dariam... Não ficar metendo, mas sim dando conselho, ajudando. Na hora de uma briga, uma luta, como o Rochelle falou, o casal, o pai ou do pai ou da mãe, sentaria com o casal e conversaria, contariam que já passaram por aquilo, dariam todos os seus conselhos e os recém-casados e os mais novos ouviriam aqueles conselhos. Mas se a gente for ver, hoje em dia está totalmente diferente do que o plano de Deus. Se a gente for ver, primeiro começa aqui, na grande maioria não, mas grande parte, muitos casamentos começam sem ter a sua casa. E a gente tem um ditado brasileiro que diz que quem casa, quer casa. Mas normalmente não é possível. E eu falo isso por experiência própria, né? A pastora Karen e eu, quando casamos, a gente noivou em janeiro de 2018 e a gente já tinha marcado o casamento para dezembro.
E no plano inicial, a gente conversando, a gente ia alugar uma casa, a gente iria morar só nós dois e tudo mais. Mas no meio do caminho ali, situações foram acontecendo, né? E a minha mãe ofereceu da gente morar aqui na casa com ela, onde eu moro hoje, né? Mas na época morava o meu irmão com a minha cunhada e a filha deles, a minha mãe e eu. E na época ela chamou a Helena e falou, vem, que daí no começo é difícil. Ela falou, eu sei que é difícil para vocês, né? E vem morar aqui porque o seu irmão e seu cunhado já estão saindo. Vai sair o apartamento deles em 3 meses. A gente casou em dezembro, o apartamento deles ia sair em novembro. Perdão. A gente casou em dezembro e o apartamento deles ia sair em março. Então a gente aceitou, veio com esse plano inicial, né, de 3 meses. Depois atrasou o apartamento deles, ficou um pouco mais. E eu falo assim que é um pouquinho desgastante, sim. Essa convivência. Não para mim. Eu posso falar assim, para mim continuou tudo a mesma coisa. Só veio a minha esposa para dentro. Porque eu estava na minha casa. Eu estava no meio da minha família. Eu estava no meio das pessoas que eu já estava acostumado. Então para mim foi fácil. Mas para Karen foi muito mais difícil. Porque ela saiu da casa dos pais dela e veio para uma casa diferente. Ela saiu do conforto da casa dos pais dela e veio para uma casa onde ela já não era mais a filhinha do papai e da mamãe, né? Ela era uma esposa, ela era uma mulher. Então, assim, no começo foi um pouco difícil. Porque, assim, a minha mãe é uma mulher muito abençoada, mas também foi um pouco difícil porque era alguém entrando na vida do filho dela. Então, assim, a gente entende. A Rochelle falou muito claro isso. Então, assim, mas, assim, isso não quer dizer que só porque a gente não tem o espaço, a gente não consiga ter uma boa convivência. Né? A Silvana, eu acabei de ler o testemunho, ela morou 18 anos no mesmo quintal, muito próximo. O que ela fez? Ela aproveitou isso para quê? Para divulgar o amor, para viver o amor e para apresentar o amor para a sogra dela, né? Que ela falou que ela apresentou o Senhor Jesus para... Enquanto a gente usa as nossas dificuldades contra nós mesmos, a gente precisa entender que o que Jesus está dizendo para mim e para você é use as dificuldades em favor de você. Então, assim, se você casou e talvez você fale assim, pastor, mas a gente estava sonhando em ter a casa própria, não conseguimos, estamos vivendo de aluguel e é um aperto pagar o aluguel todo mês. Use isso em seu favor, amados. Use isso em favor de si próprio. E não use isso como motivo para briga e tudo mais. Porque a gente vê hoje, pastor, briga. Mora junto na mesma casa e aí a esposa, normalmente, na grande maioria, você vai ver, é a sogra com a nora. É raríssimo os casos que você vai ver um sogro com um genro ou sogro com a nora. Não, é normalmente a sogra. E a gente vai ver por quê? Porque é o cordão umbilical. É o que não foi cortado. Não foi feito o plano original, que é o que? O homem deixar a sua esposa. E às vezes pelo físico, né? Porque ele continua, eu falo assim que o meu foi mais difícil. Por quê? Porque eu estava morando ainda na mesma casa. Mas tem gente que muda de casa e o cordão vai junto. E o cordão vai esticando, e o cordão vai indo. E não é o plano original de Deus. Sabe? E aí o homem começa a usar desse cordão e atrapalhando o seu casamento. Como assim, pastor? Quantas vezes a gente vai ver o casal brigando? Por quê? Porque o marido chega... Nossa, mas eu chegava do trabalho, minha mãe já tinha lavado minha roupa. Eu chegava do trabalho, minha mãe já tinha feito. Amado, você não casou com a sua mãe. Você casou com uma mulher que não é mãe ainda. Quando você casou, não era mãe. Então, ela não tem a consciência de que ela vai cuidar de você. Ela tem a consciência bíblica de que você vai sustentar ela. Então, assim, se a gente for pegar o plano original, é o marido sustentar a esposa e a esposa cuidar do marido. Então, sejamos práticos nisso. Qual que é o problema? O problema é quando tem as comparações de, minha mãe fazia isso. E aí, a nora, que às vezes não tem problema com a sogra, começa a pegar birra da sogra por causa do marido. Por quê? Porque é aquela comparação. Mas a comida da minha mãe, não sei o que da minha mãe, daí a nora, que não tinha problema com o marido, começa a pegar raiva. E a gente vê que tem... Pastor, mas tem muita nora folgada? Tem. Pastor, tem muita sogra folgada? Tem. Tem dos dois lados. O que a gente precisa entender? Que eu não posso mudar ninguém. Então, para poder melhorar a comunhão, melhorar a convivência, eu preciso mudar. Eu preciso saber como tratar minha sogra de uma maneira qual, né, dá um limite a qual necessário, sem machucar, sem brigar. Por quê? Porque ela continua sendo a mãe da sua esposa, do seu esposo. Ela continua sendo alguém que, enquanto estiver viva, vai fazer parte da sua vida. Não tem como você tirar a mãe do seu cônjuge do caminho. Não tem, amados, não tem. Você precisa entender que você precisa gerar um ambiente de comunhão para que vocês tenham uma vida melhor. Não tem como eu achar que eu vou tirar a dona Marta e o seu Flávio, que são os meus sogros, da vida da minha esposa. Não tem. Da mesma maneira que não tem como a pastora Karen, por exemplo, achar que a dona Ângela, que é a minha mãe, vai sair da minha vida. Não tem como. Mas a gente soube, desde o começo, impor alguns limites. E se você ver, ela postou aqui no Instagram, eu até marquei aqui o comentário dela também, da minha esposa, falando assim, eu aprendi a amar a minha sogra. Ela é uma joia preciosa.
Mas se você perguntasse no começo do nosso casamento, quando ela morava aqui em casa ainda juntos, talvez ela não olhasse a minha mãe como uma joia preciosa, mas ela nunca olhou como uma inimiga, né? E graças a Deus eu soube colocar eu no meu lugar, colocar minha mãe no lugar de mãe e a minha esposa no lugar de esposa. Eu nunca fiz esses comparativos. Às vezes eu falo assim que a gente faz umas coisinhas brincando assim, né? Mas a gente até com a brincadeira a gente tem que tomar cuidado, né, pastora? Porque às vezes a gente faz uma brincadeirinha aqui, a mulher leva pro coração, filho, ó, daí depois você vai sofrer para poder tirar. Mas então o que a gente precisa entender é que a gente tem que saber os limites, a gente tem que saber como tratar, a gente não pode mudar o outro. Ah, pastor, a gente vai aconselhar alguém, como eu queria que minha sogra fosse assim, um assado. Você não tem esse poder, amado. Você tem o poder de como você vai reagir a como ela faz, de como você vai agir com ela. Porque normalmente as ações da outra pessoa são reações às nossas atitudes. Às vezes a gente vê nora reclamando da sogra, mas é um cavalo que a sogra xinga, pisa, humilha, bate e quer que a sogra vai lá puxar o saco dela. Não tem como. Da mesma maneira, amados, que tem sogra que reclama que a nora é preguiçosa, é isso e é aquilo, mas criou o filho a pão de ló que o cara não sabe lavar um copo. Daí você vai ver assim, que a sogra se matou, deu a vida pelo filho e esqueceu que o filho vai casar com uma esposa que muitas das vezes não vai ser a empregada que a mãe é. Vai cobrar dela isso? Não, porque não é isso. O marido e a esposa não casou com o pai e com a mãe, casou com um homem e uma mulher de Deus que juntos eles vão viver. Sabe? Então, assim, a gente às vezes vê umas brigas de sogra com nora, porque, mas pastora, meu filho chega cansado em casa e ainda tem que esquentar comida porque a bonita tá cuidando dos filhos. Sogra, deixa os dois que os dois se resolvem. Não se preocupe, não se preocupe. Ao filho, não vai ficar reclamando da sua esposa para sua mãe, que você vai gerar intriga, você vai gerar problema, a sua mãe vai olhar você como bebezinho que está sendo maltratado pela esposa. E você não é bebezinho, você é homem de Deus, você casou, vira homem. Esposa, não vai reclamar para sua mãe do seu marido, que ela vai pegar a birra do seu marido, vai fazer tudo para fazer vocês dois brigar. Não é isso. Você não é uma menininha, você não é a filhinha da mamãe, você é uma mulher de Deus, ajam como mulher. Então a gente vê que muitos dos problemas são causados por isso. Porque assim, amados, e a gente entende que cada um vai ter a sogra que merece. Por quê? Porque, amados, a sogra não se revela depois do casamento. Você conhece ela antes? Eu conheci a minha sogra e meu sogro exatamente da mesma maneira que eles são hoje. A minha esposa conhecia a minha sogra do mesmo jeito. Ela vinha em casa, minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe é igualzinho. Qual que é a diferença? Que hoje a gente não mora no mesmo teto. Então a convivência é muito melhor. Hoje a gente vai lá, a gente já tem quase que um rito de todo domingo de manhã ir tomar café na casa da minha mãe. Então a gente vai lá, o Samuel faz uma bagunça, a minha mãe já tira as coisas de baixo para pôr para cima, porque ela sabe que o Samuel vai fazer a bagunça. Então assim, a convivência melhorou muito. Por quê? Porque agora cada um tem o seu espaço, mas a gente não quer deixar a convivência. Por quê? Às vezes a gente vê sogra e nora brigando e competindo e esquece que a sogra, principalmente para a esposa, a sua sogra é a avó dos seus filhos. E eu quero meu filho tendo convivência tanto com a avó, que é a minha mãe, quanto o meu sogro e minha sogra. A gente precisa disso. A gente quer, é gostoso de ver. A gente vê, eu levo o Samuel às vezes lá na casa da minha sogra e meu sogro. Minha esposa vai lá passar o dia normalmente. Então, assim, é gostoso de ver o amor que ele tem pelas crianças. Então, assim, vai, abraça, e vai, faz tudo. Às vezes a Karen chega lá, ela esquece de levar uma fruta, meu sogro já sai, vai correndo no mercadinho comprar. É um amor maravilhoso de ver. Então, assim, é gostoso ter isso. E eu não posso privar ela disso, eu não posso privar tanto a minha esposa de ter convivência com o pai e com a mãe dela, quanto o meu filho ter convivência com os avós. E ao contrário, a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a gente for ver, pegar a história que a Rochelle falou de Ruth, tinha outra. Tinha é Orfa, né? A outra nora de Noemi. Eram duas noras. A sogra era a mesma. Uma nora ficou com ela e a outra preferiu voltar para os pais. A sogra era a mesma. Qual que é a diferença? É de como elas viam a sogra ou como elas queriam ter essa convivência. Uma quis continuar com a sogra. A outra falou, não quero mais essa convivência, vou voltar. As duas tinham o direito de fazer o que elas queriam. A diferença é que a Ruth viu em Noemi, viu Deus naquela mulher e falou, não, eu quero continuar do seu lado. Eu vou deixar minha parentela, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar minha terra natal e eu quero te acompanhar, sogra, pelo que você é em Deus. Então, sogras, agora se tem alguma sogra nos ouvindo, seja Deus na vida do casal. Seja Deus, seja aquela pessoa que não só a sua filha, o seu filho, mas a sua nora, o seu genro, olhe para você e fale, eu posso me aconselhar com a minha sogra porque ela é uma mulher de Deus. Ela vai ser Deus aqui, ela vai nos ajudar a resolver essa situação. Para quê? Para que amanhã
depois não sejam como órfão e falar assim, ah, não quero essa sogra não, vou sair de perto. Vou me tirar. Eu vou deixar minha esposa, meu marido ir lá falar lá, mas eu quero me sair de perto dela. Não, eu quero viver e conviver perto dela. Eu quero ter essa convivência, porque eu vejo Deus na minha sogra. E não como muitos dos brasileiros falam, eu vejo diabo na minha sogra. Não, amados. Que a gente possa ver Deus na nossa sogra, que as nossas sogras sejam bênçãos, né? Como a Rochelle falou, são bênçãos, amados. Olha, são quem trouxe a vida, o amor da nossa vida. Então, que a gente possa realmente glorificar a Deus pela vida deles. Pastor, mas a minha sogra não é Deus, não é isso, não é aquilo. Vamos ser que nem a Silvana, vamos apresentar esse Jesus para ele, para ela. Vamos ser Cristo na vida deles, porque assim, muitas das vezes, amados, nosso sogro, nossa sogra ainda não conhece esse Jesus que a gente conhece. E a gente agindo de tal maneira, não vão conhecer, porque eles vão olhar para mim, para você e falar, Deus que me livre de servir esse Deus que a minha nora serve. Sai fora essa mulher. Não, que sejamos luz mesmo, que a gente possa mostrar para que a luz de Cristo mesmo reflita através da nossa vida e que seja transformada. Então, amados, e que a gente possa realmente cortar o cordão umbilical. É difícil? É complicado? É doloroso? Mas é necessário para a gente poder viver o que Deus tem. Marido e esposa, entenda, o pai e a mãe do seu cônjuge é para o resto da vida. Até morrer ele vai fazer parte. Então, o que a gente precisa fazer? Tornar a convivência cada vez melhor. A gente tem que ser realmente um agente de comunhão e não um agente de briga. E nunca levar problemas para o sogro, para a sogra, para o pai e para a mãe. Principalmente para o pai e para a mãe. Por quê? Porque a gente começa a dar munição para eles lutarem contra o nosso cônjuge. Por quê? Porque daí você começa lá, a esposa vai lá falar com a mãe. Mãe, meu marido não presta, nossa Deus, ele não sei o que, fala. Daí uma hora que tiver uma briga em casal, ou tiver no meio de uma família, sabe aquela festa final de ano? A sogra vai falar um monte de coisa de você, por quê? Porque a filha deu munição. Aí o marido fica constrangido, e aí gera uma briga não só ali, porque daí vai chegar em casa, o marido vai tirar satisfação com a esposa. Ou ao contrário, às vezes a esposa vai tirar satisfação com o marido. Falar, nossa, mas você nunca reclamou comigo, por que você vai reclamar com a sua mãe? Como a Rochelle bem falou, resolva os seus problemas dentro de casa. Ah, pastor, minha esposa não está fazendo conforme eu queria que fosse. Converse com ela. Não vai falar com a sua mãe, porque daí no momento que tiver todo mundo junto, ela vai jogar essa munição que você deu na mão e vai gerar um conflito muito maior. Então é mais fácil. Ah, pastor, mas se eu for falar com ela, ela vai ficar magoada. Não, o jeito de você falar, e pode ser que até que ela se magoe. Tudo bem. Infelizmente os confrontos vão acontecer, mas é necessário. Só que ela vai ficar muito menos magoada nesse confronto de você para com ela do que o momento que a sogra dela for reclamar com ela por algo que você vai reclamar. Você já imaginou se eu vou lá reclamar com a minha mãe de algo que a pastora Karen não está fazendo e a minha mãe vai tirar satisfação com ela? Ela vai falar assim, nossa, mas eu moro com ele, durmo com ele, acordo com ele, por que ele não falou isso comigo? Né? E a gente vê que é muito disso que acontece, porque o cordão tá ali, então eu vou lá reclamar com a minha mãe, eu vou lá chorar para minha mãe, eu vou fazer, e o marido, às vezes, o esposo tá nem sabendo do problema, não tá nem sabendo que aquela cueca largada lá tá dando problema, tá dando dor, tá dando raiva, né? E a gente vê, às vezes, isso que é complicado. E assim, então a gente precisa aprender isso, porque daí daqui a pouco a sogra vem, você não faz a comida do jeito que meu marido... Ué, mas o marido não tá reclamando, o marido tá falando bem, meu marido tá elogiando e para a mãe dele tá reclamando. Confusão, briga. E a gente dá brecha para o espírito de briga dentro de casa porque a gente vai reclamar sem saber. Não. Maridos, vamos ser homem, vamos ser mulher de Deus, vamos entender que nós casamos e nós somos um só, então a gente não tem que esconder nada do outro. Se algo está incomodando, converse. Se algo não está conforme... Porque às vezes a gente pensa também, às vezes o marido vai reclamar com a esposa lá, ô amor, nossa, está acontecendo isso, não está sendo... Eu não estou ficando confortável. Às vezes ela vai dar uma visão que ele ainda não percebeu e vai falar assim, cara, realmente eu estou reclamando, mas eu não estou percebendo que às vezes eu também posso ajudar e melhorar essa situação. E se eu não for falar com a minha esposa, mas eu for falar com a minha mãe, o que ela vai falar? Ah, sua esposa também é uma preguiçosa, hein? Em casa não tinha isso. Lembra quando você morava comigo? Eu fazia tudo do jeitinho que você queria, tudo. Daí o cara já volta mais armado, o cara volta com mais... E às vezes o problema é ele próprio. Porque, amados, você vai reclamar com seu pai e com sua mãe. Se você já é casado e não mora com ele, você é o filhinho e a filhinha da mamãe, você sempre vai estar certo, como a Rochelle falou, é exatamente isso. Você sempre vai estar certo. Mal sabe a sua mãe que o problema é você, que a batalha é você, que a perturbação é você, e a sua mãe está lá passando a mão na sua cabeça. Não, vai falar com a sua esposa. Esposa, vai falar com o seu marido. Tente olhar pela ótica do outro. Por quê? Porque a sogra só vai olhar pela ótica do bebezinho e da bebezinha que ela criou.
E ela, não é isso. Não é para isso que a gente criou, né? Então, às vezes, o problema não é a sogra, né, pastor? Igual a senhora falou, casei e o problema é a minha sogra. Às vezes, não é a sogra o problema é, às vezes, somos nós que não damos limite para a comunhão. Porque tem que ter limite, tanto do casal e principalmente da sogra e do sogro. Então, assim, a gente precisa ter os limites, né? A gente precisa colocar e impor, mas de uma maneira amorosa, respeitosa, até porque, né, como a Rochelle falou, amanhã ou depois muda a situação, daqui a pouco muda, não preciso da minha sogra, vou brigar mesmo. Amanhã ou depois acontece uma coisa, o marido muda um horário de serviço, você começa a trabalhar e você vai precisar da sogra, lá vai você ter que colocar o rabo entre as pernas, baixar a orelha e lá se humilhar para a sogra. Sendo que você já poderia ter uma comunhão, já ter um relacionamento tão bom que às vezes você não vai nem precisar pedir, a sogra já se oferece, porque ela vai ver ali a situação, vai falar, minha nora precisa, eu vou lá ajudar. E agora você não, briga, a sogra fala, eu quero ver minha nora vir rastejar aqui, porque agora ela vai ver. Não, amados, vamos gerar mesmo um relacionamento bom para que a gente não tenha essa não é briga, mas essa competição. Não tem competição. Né, Rogério? Igual ela falou, são duas pessoas que amam a mesma. A minha mãe e a minha esposa me amam, mas o tipo de amor é diferente. A minha mãe é aquele amor fraternal, a minha esposa é o Eros, é aquele amor de carne, então a gente é o amor físico, então a gente precisa entender que tem que ter esse diferenciamento. Então, que a gente entenda, sogra não é problema. O problema é a gente muitas das vezes dar poder que não é para dar para a sogra. Né? Não dê poder para a sogra, dê amor, dê carinho, dê respeito, mas não dê munição, não dê motivo, não dê arrogância, não, dê amor. Ame, que o amor muda tudo, amados, em nome de Jesus. Bem, pastora? Amém. Meu Deus, hein? Foi bênção, Amar. A Amar está dizendo aqui que foi muita bênção. Glória a Deus. Deixa eu, o amor está dizendo, eu amo meus genros e minha nora. Vou ver se vocês conseguem dar uma respostinha aí em 10 segundos, 15 segundos. Eu tenho um caso assim, e é verídico, tá? A mãe criou o filho colocando a comida na mesa e colocando, não sei se por que isso, 2 colheres na boquinha dele, dando um beijo. E agora ele casou. A mulher não faz isso. Ele sai escondidinho, que a mãe mora numa rua, não sei lá atrás, não sei lá na frente, e ele sai escondidinho para a mãe, tá? Nem seja um pedaço, um pouquinho de doce e o na beijinho boca dele. E aí? Pode começar, Rogério. Olha, se fosse o meu marido, na minha opinião, a esposa não poderia fazer esse carinho? Sim. Pastora, na verdade, assim, igual eu falei, tudo começa errado. Se a esposa, que eu duvido que esse casal ela não tenha ido almoçar com a sogra antes de casar e ter visto isso. Das duas, ela podia chegar e falar assim, amorzinho, é lindo que sua mãe faz, mas eu não vou fazer. Entenda isso. Ele já ia casar sabendo disso. O problema é que daí ela vai, né, vai fingindo, vai enganando, não, vou tentar. Daí chega depois do casamento, quer ser diferente. Né? Por isso tudo precisa ser... Fala, pastor. Sabe qual é a cabeça dela? Antes, quando ele casar, eu mudo ele. Não muda, pastor. Não muda. Não muda. Não. O que muda são as suas atitudes, fazendo com que ele perceba que ele não precisa mais desse beijinho da mamãe, porque ele tem um beijão em casa. Entende? Né? Então, assim, é o que o pastor falou. Ela não precisa, ele não precisa estar indo lá receber o beijinho da mamãe. Precisa sim, claro, ir lá ver a mãe, mas não para essas necessidades que ele está tendo de todo dia bater esse cartão na mãe dele. Não. É os limites, né, pastora? É você ir cortando. E olha, eu vou dizer, muita coisa a esposa, ela consegue fazer e cortando essas arestinhas com jeito. Mulherada, vamos acordar. Sabe? Se o marido vem mal acostumado, devagar, você vai colocando ele no lugar dele. Não estou dizendo que você vai manipular, não é isso. É você fazer com que ele entenda. Amor, agora é nós. Nós vamos aqui, ó, do jeito que vai dar, a gente vai fazer, mas vamos fazer junto, entende? Se você precisa desse beijinho, eu vou te dar esse beijinho bem dado. Não precisa ir lá na mamãe buscar mais. Então, assim, são formas e formas de fazer. É porque tem coisas, né, pastor, que a esposa consegue fazer. Eu não sei. Não são coisas que... Oi? São coisas que a esposa consegue fazer. Porque, igual falou,
A esposa pode dar um beijinho, não vai matar, não vai fazer. Lógico, tem coisas que não são viáveis. Mas se dá para dar um beijinho, dá um beijinho. E faz mais. Dá um beijinho e fala, eu também quero o meu. Né? Faz e cobra também. E uma opinião minha, pessoal, né? Se eles não concordarem, eles falam aí que daqui é mesa aberta. A Lavoura está dizendo que tem que se adaptar à nova vida. Cada um vem com uma bagagem diferente no casamento, verdade. Eu acredito assim, um casal que se ama, não é bonito cortar um pedaço de carne e pôr na boca do outro, isso é carinho. Para mim, isso é amor. Sim. Não, gente. Pastor, mas é igual a gente fala. Ô, pastora, mas Pode falar. Às vezes a esposa não faz exatamente por birra. Fala assim, muito bebezinho, não vou fazer, não, vai virar homem, não sei o quê. E perde. Às vezes ele deu essa abertura para ela fazer, vai lá. E o marido a mesma coisa. Eu falei, acho que foi semana passada que eu falei, quando eu vejo que a Karen tá com TPM, eu vou lá com chocolate, às vezes eu pego um quadradinho e coloco na boca dela, porque é carinho, né? É alguém que eu amo. Então a gente tem que fazer isso. Agora não, mas são coisas que a gente vai construindo, né? Isso. Porque a partir do momento que você vai cortando esse certos relacionamento com seus pais, é obrigado a isso. Esse marido aí, ele não cortou nada. Então, assim, ele precisa entender que agora a vida dele não é mais a mãe. Então, ele vai construir isso na mulher dele, né? Ela dá esse beijinho, que o pastor falou. Ela deu, ele dá o outro nela, né? A troca, precisa haver uma troca, né? Não é simplesmente... não existe mais aquele assim, só recebo da mamãe. Porque mãe não recebe nada do filho. A mãe só dá. E o filho está acostumado só a receber. Então, a gente que é esposa... Começa a mostrar para ele que agora, filho, nós dois é uma troca. Eu te dou, você me dá. E se eu te der em dobro, você pode me dar 5 vezes mais que, só vai crescer. É mesmo? Quando eu levanto o dedinho assim, gente, é que eu estou querendo falar uma coisinha. Na minha opinião, concordo com vocês. E outra coisa, se ele tem essa necessidade, porque existe seres humanos e seres humanos, gente. Se ele tem essa necessidade e a mulher começa a fazer isso, ele vai se libertando da casa materna e os dois vão... Coisa. Uma outra pergunta rapidinho para vocês aqui, e é verídico também. O homem se casou com uma bela mulher. Tá, o pai e a mãe eram filhos. Sim, de repente o pai se vai. A mãe fica. Ele, quando o pai era vivo, já era filho de família. Ele não deixa voltar nada para a esposa, mas ela não aceita, ou não aceitava até pouco tempo, ele cuidar de sua. E aí? Essa mulher precisa vigiar, né, pastora? Precisa acordar para a vida, né? Ninguém está falando que ele tem que botar a mãe dele no colo, mas ele tem que honrar, sim, a mãe dele. Né? Ele tem que cuidar da mãe dele, sim. É mãe, como o pastor falou, é eterna. Até ela estar aqui, é responsabilidade dos filhos. Né? Então, se tem como fazer em conjunto, vamos fazer em conjunto. Mas se não tem, só tem você para fazer, faça a sua parte. E você, Nora, abaixa a sua crista, sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, como também disse o pastor. Né? E se amanhã você precisar dessa sogra? Né? Se amanhã você precisar da sua nora? Né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Né, se amanhã a sua mãe fica doente e fica encamada, então, e aí, vai fazer o quê? Realmente, né, professora, a gente pensa assim, lógico que assim, deve ser algo muito dificultoso para os dois, porque você tem uma vida, você tá ali tudo certo, daí vai vir outra pessoa para você cuidar, é complicado, mas a gente precisa entender que o honrar é isso. É como a Rochelle falou, perfeito. Se você tá proibindo o seu marido de honrar o pai e a mãe dele, você já entende que ele vai morrer cedo, você vai ficar viúva cedo, porque não tá honrando, os dias não vão ser prolongados. Entenda isso. E a gente precisa entender, amados, que assim, e se amanhã é a minha mãe? E aí, com que moral eu vou chegar no meu marido e falar, vamos cuidar da minha mãe? Ele vai falar, não, vamos botar no asilo igual você fez com a minha. Sabe? Assim, a gente entende que a vida é uma... a lei da semeadura é algo assim tão verdadeiro na Bíblia, que então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, converse. Então, é isso que eu falo também, né, pastor? Por isso que eu falo para os casais, converse. Fala lá já no namoro, fala, se minha mãe um dia ficar doente, precisar morar na minha casa, você vai me ajudar a cuidar? Fala agora, porque você fala, não, Deus que me nunca mais quero saber. E você sabe que você não conseguiria tirar ela da sua vida, já fala, então não é esse de Deus para mim. Né?
Para com essa cabeça de que eu vou mudar ele depois do casamento, eu vou mudar ele depois do casamento, que não vai. Então, assim, você evita a briga antes. Então, já converse, já fale. E aconteceu. Você falou, nora, ou genro também, que às vezes o cara fala, não quero sua mãe aqui não, Deus que me livre, vai atrapalhar tudo. Amados, honre, porque amanhã ou depois você vai ficar velho, depois, amanhã ou depois você vai ficar, talvez, numa cama e doente, você não sabe o que vai acontecer lá pra frente. Então, plante agora para você ter o que colher lá na frente. Gente, mais alguma pergunta para o horário? Mais alguma perguntinha aí? Hoje nós estamos falando, me casei. O problema é minha sogra. Na minha a palavra linda, a Milce Machado está dizendo, eu e o Reginaldo sempre falamos disso, em apoiar minha sogra, se ela precisar de nós, deixamos nossa casa em Ribeirão Preto para ela, sempre estamos chamando ela para vir morar aqui conosco. Isso aí é uma maturidade muito grande. Principalmente quando ela está sozinha, quando ela fica viúva, gente. É outra cabeça, é outra visão, dependendo da idade, gente. É tudo diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma outra pergunta, parabéns para vocês, tá? Uma outra pergunta que eu tenho aqui como é que é? Deixa eu me lembrar, gente. A Rosimeire Ferreira está dizendo, a pastora, boa tarde, é sobre minha sogra. Pastora, boa tarde, é sobre a minha sogra. Era uma mãe para mim. Uma coisa linda. Nossa, acho lindo isso. Porque para mim ela é uma segunda mãe, não sei. A segunda mãe para mim ela foi. Nunca fui desprezar ela, você entendeu? Eu acho que desde o momento que você casa, você tem que ter um convívio, deixa eu ver se eu consigo ler, um convívio. Olha, Rose, parabéns, tá? E agora o Wellington Aguiar está fazendo uma pergunta fortíssima aqui, tá? Ele entende. Agora, não sei se vocês sabem sobre esse assunto. E quando a sogra é narcisista, o que fazer? E aí chega a hora dos limites, pastora, porque realmente a gente vai ver assim, que existem sim sogras narcisistas que acham que são donas do seu filho. E novamente eu falo, esposa, no namoro, começou a reparar, se você achar que assim, não vou aguentar, não acho que ele vai mudar. Se ela é narcisista, ela vai ser o resto da vida dela, não é algo que se cura. Então assim, se você no namoro tá vendo, converse com seu marido, fala, amor, mas e quando a gente casar? Sua mãe vai começar a dar ordem desse mesmo jeito? Vai mandar em você desse jeito? Vai fazer tudo desse jeito? Porque não adianta, depois que casou, amados, achar que vai mudar. Não vai. A sogra, o Ed falou, tem sogra. Narcisismo não é só sogra, ela é narcisista como mãe, ela é uma sogra narcisista, ela vai querer mandar, ela vai querer direcionar. E aí vocês dois, como vai ter que saber separar. Mas o que acontece muitas das vezes é que o filho não percebe que a mãe é narcisista e começa a dar muita trela para ela. Então, assim, nessa hora, mulher, que você tem um poder chamado joelho, oração e correr atrás aí. Não, chefe. E é querer também, né, pastor? O filho, às vezes ele está acomodado, entendeu? Porque ele está acomodado, a mamãe me defende em tudo. Entende? Eu sou o filhinho ou filhinha da mamãe, mas eu acho que se a pessoa viu isso antes do casamento, senta, conversa e já sabe que se você casar, você vai casar para ter uma sogra a qual você vai ter que estar sempre tendo sabedoria e lidar com ela. Porque se você quiser, você vence. Porque o amor vence tudo. O amor que você tem com seu marido juntos, é que eu estou dizendo. Ele precisa entender que ele cortou o cordãozinho dele, ele precisa querer. Se ele não quiser, amiga, pula fora do barco. Agora, se ele falar, não, nós vamos junto lidar com a minha mãe, eu quero me libertar disso aí, porque eu estou vendo também que eu estou indo para um caminho que minha mãe manda em tudo e eu não quero mais isso, aí vocês juntos, vocês vão ganhar. Porque o amor vence, vocês dois juntos vão vencer. Uma vida de oração para ser uma esposa, um marido, somente hoje estamos falando só de sogra, né? Uma sogra narcisista, é muito importante. Se puder se afastar um pouquinho mais, ter uma casa um pouquinho mais longe, ajuda muito. Mas nós vamos falar na escola de cura,
Nós vamos estar falando sobre narcisismo. Pastora, a distância ideal, é muito mais... o pessoal sempre fala assim, distância para a sogra. Não tão perto para ela vir todo dia e ficar dentro da sua casa e não tão longe para vir de mala e ficar uma semana. Então tem que ter um limite ali bem estabelecido, né? O Wellington falou uma coisa legal aqui, pastor, no contexto espiritual, que eu achei legal, que ele falou que a gente tem que tomar cuidado para não dar lugar ao espírito de Jezabel e o homem não ser um Acabe, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para ele não ser um pau mandado ali. Sim. E realmente o espírito de Jezabel tomar conta da casa. Vigiem, homens, vocês são sacerdotes. Olha, gente, na verdade, se vocês forem estudar cruamente, estou falando do lado espiritual, o narcisismo não tem. Alguns psicólogos, psiquiatras americanos dizem que todo narcisista tem um pouco de psicopatia, tem um pouco de psicopata. Então, quer dizer, é muito sério. Se a coisa está indo por um lado que não consegue haver controle, e se tiver que morar junto, pastor, aí tem que os dois se ocuparem, os dois procurarem trabalhar até sair da casa. Se for em casa, sai um pouquinho mais, não deixa levar problemas, não deixa saber de nada. É aquilo que os dois estão falando desde o início desse trabalho, vida bem arrumada entre o casal, e eles estudarem também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Narcisismo, você tem que estudar sobre o assunto. Eu tenho uma mensagem já antiga sobre isso. É coisa séria. Então, pastor, é tão sério que o filho, se ele enxergar isso, ele vai querer mudança nele. Desde que ele sabe que a mãe dele é só Deus para ter misericórdia. Então, ele vai se unir com a esposa em oração, em jejum, em amor, e daí eles vão conseguir mantê-la mais calma. Né? Porque se ela não mudar, aí já é com ela. Mas se o filho quiser essa mudança, com a esposa do lado, ele consegue se desvencilhar da mãe dele. Sim. E é impressionante porque o narcisista, gente, ele tenta te trazer, ele faz de você uma presa dele, deu para entender? E ele tem que fazer isso. Usa de todas as formas, ele não sente a dor do próximo. Né? Por isso que eu acho que ele é um pouco meio psicopata. Que existe a psicopatia leve, média, leve, moderada e grave. Tem uns que são mais leves e outros que são mais perigosos. Então, tem que tomar cuidado, tem que estudar sobre isso aí. E o problema é quando um dos dois lados não concorda e não entende esse lado aí, e é muita oração, e muita, principalmente, sabedoria, gente. Estratégia. Uma das minhas maiores lutas no ministério foi com o psicopata. Eu já tive luta com o psicopata, eu já tive luta com o narcisista de uma forma assim, muito extrema. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sofri tanto, mas eu sofri tanto que eu tive que, só para vocês entenderem, eu mudei de telefone, eu mudei de endereço, hoje eu mudei de cidade, é que eu não posso me abrir muito aqui, mas tem narcisista na família, tem narcisista no ministério, tem narcisista em tudo que é lugar. Tá bom? Difícil. Só a senhora falando de estudo, eu estou vendo o Ed falando que é muito legal você ver que alguém tem conhecimento. A senhora falou de estudar. Problema, quando o filho de uma mãe narcisista, ele não é aquele filho preferido, que a mãe narcisista ela tem o bode expiatório, que é o filho que ela regaça com tudo que sempre está errado, mas tem um filho preferido. O Ed pode me confirmar. O problema é quando você vai casar com o filho preferido da mãe narcisista, porque esses são dois problemas. Pior. Porque você tem uma sogra narcisista e um filho que vê a mãe dele como uma deusa. Então, ore e vê se você quer entrar nesse barco antes de casar. E depois que você entrou, aí é muita oração, jejum, um monte, consagração e Deus achar graça em você. Então, assim, tome cuidado. Porque se você casa com alguém que é o filho bode expiatório, ele já vê que a mãe dele é narcisista, que ele entende, porque quem não é o filho preferido entende, percebe e fala assim, minha mãe tem um probleminha que precisa ser tratado. Aí é fácil, vocês se unem e vencem. Agora quando você casa com o filhinho da mamãe narcisista, aí você tá pego. O filho se alimenta da manipulação da mãe. Olha só que nossa. É a única coisa que eu estou discordando, vocês aqui,
ele, pelo jeito, ele é psicanalista ou psicólogo, eu não sei. Eu, na minha visão, que eu estudei, pastor, mas você me corrige. Se estiver errado, eu aceito. Na minha opinião, o narcisista não ama ninguém. Não é amor, pastora. Não. Ele tem assim, cada um usa de uma maneira. Ele tem assim, o filho, porque assim, para eu falar mal de um filho, eu tenho que comparar com o outro. Então ele tem um que ele usa como se fosse o filho preferido. Não que seja. Mas na sua opinião, o narcisista, ele está dizendo aqui, e o pior é quando o marido quer a mãe da esposa. É perigoso isso. Então, mas na opinião de vocês três aí, até do para terminar esse assunto. Tá legal. O narcisista sente amor por alguém? Não, na verdade, não. O narcisismo só vê a utilidade da pessoa. Por isso que eu falei, a vantagem. A mãe vê, esse filho aqui eu vou manipular como bode expiatório, vou arrebentar aí na porrada. O outro não. O outro eu vou usar como filho preferido para os outros ficarem enciumados. E aí a gente vê que é só usar. Tá sendo só para usar. Não tá tendo... Então, entendi. Pastor Júlio, agora eu entendi. Eu peço perdão pra você, tá? Agora eu entendi. Eu acho que sai da linha do sentimento, entra na linha da doença. Sim. Né? Então, assim, é complicado falar, porque quando a gente percebe que tem uma pessoa assim na família, principalmente a sogra, a mãe, a gente já tem que saber que ela é doente. Ponto. Quero sair da barra da minha mãe ali, vou pedir socorro para quem? Para minha esposa. Então, vocês dois juntos vão tentar conviver com a doença dela. Porque ele precisa querer. Agora, se ele for o preferido e saber que aquela, como é que fala? Ela querer ter vantagem sobre ele é bom para ele, aí ele se estaciona ali, ele fica ali. Agora, se ele não quer, ele é um homem que quer ter a vida dele, porque a mãe que é assim, ela se adona de tudo. Ela não deixa o coitado ter nem roupa. É ela que escolhe, entendeu? É tudo. Então, ele precisa querer. É uma doença, pastora. Eu já acho que sai do sentimento. Doença, é uma doença, na minha opinião, é uma deformidade, sim, e a gente precisa uma hora falar sobre isso. Entre mulheres cristãs, está dizendo, o narcisista não ama. O Wellington, que é psicanalista, também está dizendo que não tem amor. Então, quer dizer, eu preciso entender do Luiz, sabe, gente? Eu já aconselhei, já estudei, mas é tão difícil a gente, como pastor, gente, como cristão, entender isso aí. Por exemplo, sabe que é difícil, pastor? Eu comecei a ler um livro, Mentes Perigosas, da Muito bom. Falei, que é esse o nome dela. Gente, mas quando entra no lado de psicopatia, e eu vejo alguns programas sobre isso, mexe tanto com a minha cabeça, pastor, que vocês não têm noção. Eles são gêmeos, deixa eu falar isso para vocês. Eles são gêmeos, eles são sedutores, eles são muito inteligentes, inteligentíssimos. Eles não são emoção, eles são razão. Pastor, na verdade, assim, o Elton falou... Toma cuidado. Exatamente, ele trata bem a gente enquanto ele precisa ou ele quer ter um benefício. Então, a gente como pastor é o quê? É aquele membro que faz tudo que a gente quer, é aquele membro que conhece a gente, é aquele membro que faz tudo que a gente ama, é aquele membro que ganha a nossa confiança. E nessa hora ele vem e pisa e nos descarta. É isso que a gente se machuca, pastor. Eu sei que é. Eu já passei por isso também. É aquela pessoa, o narcisista é isso. Ele te usa, ele te trata aqui. Até a hora que ele conseguiu o que ele precisa, o que ele quer. A hora que ele conseguiu, ele te descarta da mesma maneira que se descartasse um papel no chão. Então, assim, ele não tem amor, então ele consegue. A gente que é cristão verdadeiro, a gente não consegue descartar ninguém. Mas já quem é narcisista descarta, assim, dessa maneira. Então, é por isso que a gente sofre bastante, né, pastor? Que a gente, né... Por isso que nós entramos naquela coisa da doença. Aí a pessoa tem que querer deixar Deus trabalhar. Exatamente. Se a pessoa não querer, Deus não vai invadir ali, né? Eu acho que a pessoa precisa querer, eu quero mudança. Eu sou assim, eu tenho um certo ciúmes do meu filho, é uma coisa que está em mim. Deus, me muda, me quebra e me faça de novo. Aí Deus passa. Porque senão fica nisso aí. Amém. E o pastor Wellington também, pelo jeito, pastor, né? Ele está dizendo que ele sofreu, né? Todo pastor sofre.
Por isso que, na minha opinião, gente, todo pastor tem que procurar estudar. Eu tenho esse livro, inclusive. Você já leu esse livro? Mente Perigosa. Mente Perigosa? Já leu? Não. Lê, que é muito bom. Não. Tá. Ok. Vamos orar nesse momento? Gente, vocês perceberam quanto esse assunto é intrigante? Vocês perceberam? Porque a gente, lógico, estamos falando de família, de sogra, de sogro, mas mexe, né? Mas uma hora nós vamos falar sobre isso aí, é muito forte, tá? Pastora, se alguém perguntar aí, sim, existe criança, né? Viu, Mar? Existe criança. Existe criança psicopata? Existe. Só um alerta, só ficar de olho conforme como uma criança age com os animais, como uma criança age com outra criança, você começa a perceber traços que os pais têm que levar muito sério. Mas isso aí, uma hora, a gente vai falar sobre isso. Isso é sério, não é, gente? Vamos orar. Eu achei impressionante. Mais uma vez, um trabalho limpo, bonito, bem organizado, cada um, olha, certinho. Mas Pastor Júlio. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos apresentamos mais uma vez. Estamos à tua mesa, Deus. Estamos assentados à mesa a qual o Senhor preparou nessa tarde para nós. E ouvimos o Senhor falar mais uma vez. Senhor, nós sabemos que família é o seu projeto principal para nossas vidas. E entendemos que a família, ela tem todas as ramificações. Não é só o marido, a esposa e os filhos. Pois quando nós casamos com a família do nosso cônjuge. Senhor, que nós possamos olhar para os nossos familiares e os familiares do nosso cônjuge, não com inveja, não com ciúme, mas com amor e entender que o nosso cônjuge é uma junção de tudo aquilo que ele viveu junto dessas pessoas. Senhor, que não entre um espírito de briga, de inveja, de ciúme, Senhor, contra as nossas sogras. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, como um casal cristão, entra nessa casa de casais cristãos agora, Senhor, e nos faça entender, Pai, que sogro e sogra são bênçãos e são pessoas que estão aqui preparadas pelo Senhor para poder nos abençoar. Pai, se nós percebemos que eles ainda não são essa bênção que nós precisamos, que nós sejamos a bênção que eles precisam. Que nós possamos levar o amor de Cristo até eles. Que nós possamos levar a mudança e transformação a qual nós vivemos através do Espírito Santo para a vida deles, Senhor. Mas que de maneira nenhuma nós possamos deixar o espírito de briga entrar nos relacionamentos humanos, Senhor. Espírito Santo de Deus, molda essa esposa, molda esse marido, molda essa sogra, molda esse sogro. Molda-nos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E nos proporcione, Senhor, a oportunidade de termos relacionamentos saudáveis e cheios da tua presença, Pai. Entre esposa e marido, entre filho e pais, entre sogro e sogra e genro e nora. Pai, entra nos relacionamentos humanos e transforma o nosso meio, Senhor. E transforma o meio a qual nós vivemos. E que possamos viver verdadeiramente o teu amor em todas as nossas relações, em nome de Jesus. Oh, Deus. Obrigada, Deus, por mais este momento na tua mesa, Senhor, contigo na nossa mesa. Obrigada, Deus, pela tua presença, Senhor, nessa live. Alcança, Deus, cada lar aqui representado, Pai. Nós não conhecemos, Deus, cada um dos problemas aqui, Senhor, mas o Senhor sabe de todos eles. Entra, Deus, com a tua causa, Senhor, nesta causa, Senhor, com a tua providência. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Abençoando, Deus, livrando, Pai, de todo mal, Senhor. Tudo aquele espírito de confusão, todo espírito, Senhor, de narcisismo, Senhor. Todo espírito, Senhor Jesus, de fofoca, Pai. Na nossa família caia por terra, Deus. Principalmente, Deus, entre sogra e nora, que são mulheres, Pai. Que às vezes nós falamos demais. Como mulher, Deus, a gente fala mais do que ouve, infelizmente, Deus.
mas que o Senhor possa nos ensinar nessa tarde, Pai, a ouvir mais do que falar, Pai, a ser, Senhor Jesus, uma mulher sábia, a ser, Deus, uma nora sábia, uma sogra sábia, Pai, que eu possa entender, Deus, os problemas dos meus filhos, que eu possa entender, Pai, Deus, o problema da minha sogra. Deus, coloca paz na nossa vida, coloca paz na nossa família, traz, Senhor Jesus, a tua paz, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa, Deus, cada lar aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós já te agradecemos, Pai, por esta tarde, por essa semana que nós entramos, Senhor, e por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor nos dá, Senhor, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio e na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, na tua mesa tem vinho e pão. Na tua mesa tem vinho, na tua mesa tem pão. Na tua mesa tem cura. Na tua mesa tem libertação. Senhor, ajuda esse casal. Antes de um ou de outro veio essa mãe. Ajude-os, por favor. Retira toda a imaturidade, todo o egoísmo. Sim, todo o egocentrismo se transformou em egoísmo. Jesus ajuda a ouvir, a falar, a entender. Ensine-os a conversar. Ensine-os a se entender. Ensine-os a se colocar no lugar daquele velhinho, daquela velhinha lá atrás. A passar por cima das ignorâncias. A passar por cima das piadas, do desdém. Jesus, nós somos maior que isso. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos do céu. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Rei. E agora eu me assino. Me coloca à tua direita. Coloca este homem, esta mulher, à tua direita. E que o teu Espírito Santo trabalhe na vida desse casal. Porque o que os filhos observarem de errado, eles farão amanhã. Que não seja escola. Que essa matéria pare. Em nome de Jesus. Haja paz nessa casa. Haja saúde, haja alegria. Haja riso. O carinho que falta para esse homem, essa falta que ele sente de mãe, de pai, não sei, de mãe. Que cada esposa possa suprir. Você é poderosa, mulher. Você é virtuosa. Você é guerreira. Você é joia preciosa. Nem os rubis pagam o teu valor. Você cede o valor. Senhor, unge essa esposa. Que hoje, quando o esposo chegar, tem uma mesa preparada. Jesus, unge esse casamento. Se alguém tem traumas na tua mesa, tem vinho e pão, cura. Cura, Jesus. Senhor, se essa sogra é narcisista, se essa esposa, se esse marido é narcisista, ajude-os. Senhor, envia anjos, acalme, anestesia, tranquiliza. Jesus, essa deformidade o Senhor levou lá na cruz. Tem alguma coisa que o Senhor não possa curar, possa libertar? O Senhor não me disse isso, não. Eu não aprendi isso, não, Deus. Ajuda. Senhor, ainda que um lado não queira mudar, mas por causa do outro lado que é luz, ajude, por favor. Ajude, por favor. O filho que é
uma mãe narcisista. Jesus, ajuda, por favor. Por favor. O senhor sabe que eu estou mexendo com casos assim, Jesus. Essa palavra foi para mim hoje, Jesus. Me ajuda. Ajuda essa casa, gente. Por favor, estou te pedindo. Tem misericórdia dessa casa. Tem misericórdia dessas casas. Entra com socorro hoje. E cura relacionamentos. Que o ágape seja derramado nesse momento. Que o ágape de Deus seja derramado. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para a palavra, para o tema hoje, glória a Deus, glória a Jesus. Mas só um pouquinho, por favor. Gente, vocês que estão no Face, eu não deixo vocês de jeito nenhum, vocês sabem isso. Mas procura alguém que possa ajudar vocês a entrar no Instagram, para vocês verem nossos pregadores, os nossos mestres, os nossos professores, aqueles que estão aqui por amor, me ensinando, nos ajudando, tá? Mas aqueles que não querem, também, não é para deixar o Face, não. É só para estar também no Instagram, tá? @pra.solangia. Escreve-se Solangia, mas fala Solangia, tá bom? Então, procure alguém que a terça-feira, você já sabe, a pastor Saulo está vindo, vivendo no sobrenatural. Quarta-feira vem a pastora Flávia, e esse é um tema que ela vai trazer, tá, gente? Ela vai trazer esse tema também. E escola de cura, quarta-feira. Inclusive, a pastora Flávia já está com lista de espera para o próximo seminário. E ela cura mulheres em nome de Jesus. Ela trabalha com cura e libertação, é muito forte. E na quinta-feira, você já sabe, pastor Júlio Oliveira, Rochelle Noronha, o trabalho que eles estão fazendo, né? Vocês viram hoje. Ainda tivemos a ajuda aí do Hélio, Deus abençoe. Ele entrou aqui, ó. Parabéns, excelente. Deus te abençoe grandemente, do Hélio. Você também foi muita bênção. Todos vocês, com o seu testemunho, com a sua pergunta, vocês foram bem. Gente, esse ministério precisa de patrocinadores, porque eu tenho igrejas que eu preciso abençoar. Pelo menos ajudar um pouquinho. Então, você que ainda não é um patrocinador, você faz um Pix no mínimo da sua idade. O seu nome, ó, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Ele vai para mim orar de milagres. Eles estavam ministrando, eu estava com a mão sobre ela, orando aqui, intercedendo pelos dois e por vocês, patrocinadores. Aí você entra lá no Messenger, escreve assim em cima, senão não abre não, porque tem muita coisa lá que é desagrada. Você coloca assim, ó, patrocínio. Ou então você pode entrar através de um patrocinador. Você põe o seu nome completo, o recibo do seu Pix, no seu sonho. Eu vou colocar na Torá de Milagres uma vez por ano. O seu pedido, o seu nome vai para Israel, para a Terra Santa. A pastora, 6 horas da tarde, a gente entra em oração. Saímos 10 horas da noite. Amar, orando, 5 horas da manhã hoje, estava orando por vocês. A pastora
meia-noite até as 2, mais que isso eu não aguento. Mas até 2 horas o sono não vem, não tem problema. Eu estou ali na intercessão. Não pare. Patrocinador, traz mais um, em nome de Jesus. Tá bom? O Pix, eu queria que alguém colocasse o Pix aí no Facebook e no Instagram. É 033 189 448 31. Não para não. Não para não, porque agora a tendência é só crescer esse Santo Cristo. Um grande beijo para vocês. Pastora, vai dar spoiler da semana que vem? Qual que vai ser o tema? Eu queria tanto uma ideia de vocês. É mesmo, pessoal? Que tá assistindo, vamos para os filhos? Eu queria que vocês mandassem uma listinha de temas que a gente precisa falar. Que tal, filhos? A Mar jogou aqui, filhos. Pode ser. Estamos à disposição. A Rose está dizendo amém. Está todo mundo querendo saber sobre filhos. Ô, glória. Eu Amém. acho que a gente vai, assim, começar.